Gente, vou começar o vídeo assim. Davi simplesmente fechou a porta nos meus dedos. Eu fui me apoiar. Como ficou feio meus dedos? Fui me apoiar para calçar a sandália. Aí toda vez que a gente passa, ele tem mania de fechar a porta. E ele fecha com muita força. Simplesmente ele fechou a porta nos meus dedos. Pense numa dor. Olha isso aqui. Como afundou. Gente, boa noite. Vocês acreditam que eu não ia nem filmar, ao contrário, não ia nem filmar pra vocês, mas vou desligar essa televisão aqui. Mas hoje, pense no dia, viu? A situação daquele caso. Dom não foi na casa do pai de ontem pra hoje, né? Davi e Vitória ficaram aqui comigo, não foram. E Dom tava brincando. Tava brincando lá com os amiguinhos dele. Pulou Davi não mexe. Pulou de um degrau pro chão. Torceu o pé, gente. Ele tá com o pé torcido. Só que assim, não tá inchando. Tá em observação, coloquei no gelo. Acho que nesse momento aqui eu vou dar um jeito de botar até a foto do pezinho no gelo. Que foi na casa da avó, que o pai e a avó colocou. Aqui eu já dei massagem. E tá ali, né? Não tá doendo, não tá latejando, mas ele ainda não consegue andar direito. Bota o pé no chão, mas não tá conseguindo andar direito. Tá certo, né? Então, Dom tá lá com o pé machucado. Eu fui sair pra e ver Dom porque ele tá jogando lá no salão. E Davi simplesmente fechou a porta na minha mão com tudo. Tô com os dedos aqui doendo, inchado. E Vitória está com febre, está doente, né? Começou a ter febre desde tarde na escola, mas não veio pra casa. Está doente com virose. E Davi teve febre esse final de semana. Mas, esse final de semana não, gente. Ainda vamos para o final de semana. Teve febre esses dias, mas teve pouquinho. Foi mais um estado febril do que febre mesmo. Tá só corizando. E é isso. É isso que eu disse. Vou gravar. Ai, minha gente. Vou gravar. Era pra me... Você já viu espirrando? Era pra me ter gravado na hora que eu tava fazendo almoço. Que eu fiz cuscuz com sardinha, com carne no molho, carne guisada e ovos fritos. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que todo mundo já comeu, mas deixa eu virar pra vocês verem. Aqui. Todo mundo... E tá uma delícia, gente. Porque todo mundo já pegou a parte da carne, a parte dos ovos. Eita, Jesus. Aí agora eu vou lá em Dom levar água pra ele. O pé no chão. Tenta botar o pé no chão direitinho. Mas como tá doendo? Tá doendo muito ou tá doendo só um pouquinho? Como é? Tá doendo muito. Só quando bota o pé no chão? E quando tá sem o pé no chão, dói? Não dói. Só com o pé no chão, né? Senta aqui pra me ver teu pé agora. Que eu tô dando... Teve a compressão de gelo, né? Quem? Ó, ele sente... Aqui, ele tá sentindo dor. Tenta virar o pé assim, Dom, pra esse lado. Mas assim, tá sentindo dor aqui. Essa região aqui. Mas vocês podem perceber que não tá roxo. Só um pouquinho inchado. Ó, só tá um pouquinho inchado fazendo assim. E é mais quando ele apoia o pé no chão que dói. Eu já olhei aqui. Também não tá, só tá só um pouquinho, ó. Inchado aqui. Tá vendo? Ajuda a sua mãe, bota o pé pra cá. Tenta virar mais assim. Isso. Se vira, porque assim vai ficar melhor pra tu. Pro outro lado. Isso. Aqui, ó. Vira o pezinho assim, meu filho. Ajuda a sua mãe. Tá vendo aqui, nessa região aqui? É a região que ele tá sentindo dor. Tá vendo? Ó, tá um pouquinho inchado. E tá, eu tô observando, né? Porque os hospitais daqui tá com muita criança doente, gente. Tá com um surto de vírus aqui muito forte. Dessa bronquiolite. Eu tô
tentando evitar ao máximo. Mas se eu ver que realmente vai ser difícil, aí eu vou levar ele pro hospital pra ver como é que vai falar. Bater um raio-x e ver se vai ser preciso de... Eu vou falar. Alerta vermelho. Alerta vermelho, vem. Sabe por quê? Isso na verdade é um alerta de machucado. Alerta de machucado, toma sua água. Eu vou ler. Viu? Pronto, daqui a pouco vai deitar, viu? Explica aqui às meninas como foi que você caiu. Eu caí na escada. Como foi? Eu tava lá, eu tinha pensado de pular de 4 graus. Né? Degrau? É, legal. Aí tu foi pular. Sim, Aí quando tu pulou, o que aconteceu? eu encostei na parede de joelho, com esse pé na parede, caí de joelho. E foi. Muito bom, né, Dom? Tu vai ficar com teu pai e volta assim, com esse pé assim. Tchau, vai, daqui a pouco vai o mamãe te buscar, tá? Bota essa água aqui. Vou pegar esse biscoito. Pega esse biscoito. É meu favorito. Agora Vai direito, anda direito. eu não preciso, mãe. Não, é devagar, direito que eu falo devagar. Gente, eu vou dar aqui remédio à Vitória. Ela tomou aqui o dipirona, né? Vai tomar agora. Vou levar aqui pra ela. Tá no quarto deitada. Toma. Toma dipirona. Vem pra cá, Davi. Deixa tua irmã aí quieta. Vem. Dá o copo pra mamãe. Ela tomou água já. Tome logo. Sente. Pra tomar. Tá? Essa dipirona não é tão ruim não. Vai. Toma de guti-guti. Tá vendo? Tá com água gelada. É ruim? Tá com o mesmo gosto. Bora. Agora se deita. Bora, Davi. Vem, vem, vem. Eita, Davi. Agora que eu vi que Davi tirou o negócio da... Ó, Davi jogando no chão, gente. Só queria ele dormir. Vou lavar esses pratos. Vou pelo menos tentar lavar. Pelo menos não, vou ter que lavar mesmo. Se eu não lavar, quem é que vai lavar? Pra bater as camas e botar Davi pra dormir. Vou posicionar vocês aqui pra gente conversar, que eu tenho uma coisa muito séria pra conversar com vocês, que vem acontecendo desde ontem. Gente, aí eu falei, meu Deus, eu apareci no canal tão bagunçada, que eu fiz? Pra ajeitar minha franja, que eu só ajeitei a franja, porque aqui não ajeitei, tá bagunçado. Coloquei um batonzinho, né? Então, o foco aqui não vai ser mostrar eu lavando louça, porque isso vocês já viram e vê o tempo todo. O que eu quero conversar com vocês. De uma coisa, eu vou tentar assim conversar de uma forma clara, conversar de uma forma que dê pra mim me expressar do jeito que eu quero, porque no vídeo de ontem eu tentei falar, né, sobre algumas coisas da minha mãe, sobre minha vida, só que eu fiquei tão emocionada que eu não consegui falar tudo que eu queria falar. Mas não é sobre o vídeo de ontem. Davi, não. 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 Gente, aqui é novidade ainda, tá? E ele gosta de passar perto. E outra coisa, ele tem muito disso de pegar bancos e sair arrastando o banco, não é de hoje, tá? Ele tá parando mais, mas já foi bem complicadinho. Eu vou fazer sem rodar, Davi. Olha, ui, você viu? Quase se machucou. Então, o que aconteceu? Na verdade, são N de fatores, gente. Eu já quero iniciar essa conversa dizendo o seguinte. Há quem acredite no sobrenatural e aos céticos, tá? E você, Manu? Gente, eu acredito. Eu acredito que nesse mundo que a gente vive, existe o bem e o mal. E existe o lado espiritual, sim, tá? Eu acredito muito nisso. Não.
eu não tava me sentindo muito bem ontem, tá? É tanto que eu fiquei assim pensando em muitas coisas que aconteceram na minha vida e tal. Mas eu não sou uma pessoa de dramatizar. Eu não sou aquela pessoa de ficar sofrendo ou me maldizendo, não. Eu sou uma pessoa muito verdadeira e honesta com tudo na minha vida. O sim é o sim, o não é não, o preto é preto e o branco é o branco, sabe? Não tem meu termo em nada. Eu nunca gostei do meu termo de nada, sabe? Ou é 8 ou 80. E sempre foi assim, como mãe, como esposa, como amiga, como conselheira. Quando eu me dou, é por inteira, né? E a mesma coisa aqui no canal, gente, tá? Quando eu decido gravar pra vocês, eu gravo com verdade, com honestidade. Vocês percebem que os meus vídeos não tem essa beleza de edição, não tem essas coisas. Eu mostro a realidade. Eu poderia muito bem optar por não dizer. Por que eu vou trazer isso pro canal? Ah, por que eu vou dizer algo, né, comparado ao que eu... aliás, que não tem comparação com o que eu gravo no meu dia a dia. Gente, porque eu acho que não só acontece comigo. E não só aconteceu comigo. Mas existe, sim, algo de... Ai, o que é isso no meu olho, hein? Uma formiguinha. Mas eu acho que existe algo de muito sobrenatural, muito espiritual, sabe? No mês de abril. Porque no mês de abril me aconteceram coisas que me marcaram. Ai, tá doendo tanto meu dedo. Tá? Que me marcaram. O pior foi em 2024. Em 2024, abril de 2024, eu nunca tinha tido uma crise de vesícula. Eu nem sabia o que era ter crise de vesícula. Eu acho que eu nem pensava em vesícula. Mas em um determinado momento, no dia 25 de abril, eu coloquei o Dom e o Davi para dormir. Davi era um bebezinho, um Dom, um molequinho, né? Que agora está um rapazinho. Ou é meu cabelo, que eu tô me agoniando, ou é uma formiga. Mas que formiga é? Não tô vendo, acho que é meu cabelo. Coloquei os meninos para dormirem. Isso era 8 horas da noite. 8h30 eles dormiram. E eu comecei a sentir como se fosse o que eu julgava ser uma dor no estômago, né? Só que essa dor no estômago foi aumentando. Foi ficando insuportável. E eu tomei remédio. Acho que foi o domperidona que eu tomei, foi? Ou eu tô confundindo o nome dos remédios agora? Eu tô tomando tanto remédio na mente. E Vitória tava acordada comigo. Só que a dor foi aumentando, a dor foi aumentando. E a minha barriga estendeu. Quando isso começou de 8h30, né? O pior foi que eu achei... Deixa eu ver aqui o que o Davi tá aprontando. Não, tá só brincando com o cachorrinho dele. Eu achei que era fome, gente. Porque eu não tinha comido bem durante o dia. Pelo simples fato de eu estar me sentindo um pouco inchada durante a tarde, sabe? E quando eu me abaixava assim pra pegar o Davi no chão, eu sentia como se fosse uma bola literalmente aqui. Que estranho, né? E eu, não, gravidez não é. O que é que tá acontecendo comigo? Aí não levei muito a sério porque eu não tava sentindo dor. Quando começou a noite, 8h30, 8h40 por aí, comecei a sentir dor. Às 9 horas da noite, depois que a dor não passava e só aumentava, eu falei, eu acho que eu estou com fome. Acho que isso é dor no meu estômago devido à fome. Porque eu não comi o dia todo, porque eu estou sem fome. Aí eu fui e jantei. Gente, depois que eu jantei, piorou, tá? Piorou, foi terrível. A barriga ficou desse tamanho aqui. Eu parecia que estava grávida de 7 meses. E foi tão desesperador que eu lembro que eu tirei a roupa.
Fiquei do jeito que eu vim ao mundo. Eu andava nessa casa de um lado pro outro, de um lado pro outro, e botava a mão nas costas porque irradiava para as costas. E eu fazia assim, e eu pedi para a da massagem. E quando deu 11h30 da noite, eu comecei a ligar desesperadamente para todo mundo. Só que, por incrível que pareça, ninguém me atendia. Às 11h30 da noite. Thomas não ia atender, porque na época estávamos casados e ele estava de plantão. Então, ele não estava com o celular na mão. Mas mesmo assim eu liguei. Liguei diversas vezes para ter uma luz. Quando eu tive a brilhante ideia de ligar para minha prima. E essa prima, graças a Deus, atendeu o telefone. Porque ela é uma pessoa assim, que se ligou para ela de madrugada, ela não nem pergunta por que tá ligando. Ela já sabe que não é um bom sinal. E logo eu, que não ligo para ninguém, eu não perturbo ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa muito na minha. Então se eu ligar para alguém é porque realmente o negócio é sério. E foi ela que me ajudou a entrar em contato com minha tia. Foi minha tia que veio, né? E ficou com os meus filhos, enquanto meu tio me levou para o hospital. Chegando lá, já fui ficando internada, gente. Porque já era tão nítido o que eu tinha, que eu fui ficando internada. Fiz um exame de sangue, saiu o resultado, deu uma alteração gravíssima. Aí passei pela ultrassom. E na ultrassom, assim que o médico botou, disse logo. Nem demorou, gente, nem demorou. A gente levanta os braços assim para poder fazer ultrassom. Assim que ele colocou aqui, já mandou me levantar, anotou alguma coisa lá no papel e disse: vai direto para a sala do cirurgião. Quando eu entrei na sala do cirurgião, o cirurgião olhou meus exames, né? Tanto de sangue quanto a ultrassom, a prescrição do médico da ultrassom. E olhou pra minha cara e disse: você é a próxima, você vai fazer uma cirurgia. Eu já era a próxima, tá? Então, eu quero só encurtar isso aqui, porque eu não vou fazer esse relato todo. Se vocês quiserem esse relato, é só dizer nos comentários que eu venho com mais calma e dou esse relato sobre a minha cirurgia. Isso, eu fui operada dia 26 de abril, tá? Tá certo. Saí com vida, graças a Deus, né? Porque a minha vesícula estava estrangulando, tá? Quando o médico retirou a minha vesícula, ela era literalmente do tamanho da palma da minha mão, gente. Tava do tamanho da palma da minha mão. Então eu sou uma sobrevivente, glória a Deus. Nisso, só porque eu vi por aqui pelo vídeo que o tapete está torto, eu não vou aguentar. Eu vou ter que ajeitar. Gente, eu tenho um toque mesmo. Eu tenho um toque com coisas tortas e tenho um toque com linhas de chão. Se eu for colocar um tapete, alguma coisa do tipo, não mexe aí. Eu tenho que colocar literalmente junto com a linha. Tem que ficar de acordo com a linha. E isso é horrível, tá? Porque se eu tô em casa, eu passo o dia todo vendo esse tapete. Então, grave aí, 26 de abril, eu fiz a cirurgia, saí com vida para a honra e glória do Senhor e hoje é um testemunho que eu conto, tá? Tive que cuidar dessas crianças. Davi era um bebezinho que nem andava. E eu era com a barriga toda cheia de ponto com esse menino no braço. Foi quando Vitória começou a me ajudar. Vitória me ajudou. Vitória foi meu braço direito. Graças a Deus. Pulando de 2024 para 2025, abril 2025. Isso na semana do dia 20. Né? Porque eu não sei se foi 21, 22, 23, 24, mas já estava próximo eu completar um ano de cirurgia, 2025. Eu já tinha um canal aqui no YouTube, mas nunca contei isso. Eu fui, organizei a casa, coloquei as crianças para dormirem e eu tava com o hábito de tirar os primeiros cochilos. Já vi, não acredito que eu tô vendo isso e não tô reclamando contigo. Tá vendo quando eu tô conversando que eu fico sem analisar direito e tu aqui perto de mim com a geladeira aberta. Coloquei novamente Davi e Dom pra dormir e vim pro sofá, fiquei assistindo o filme e fui tirando os primeiros cochilos, que eu sempre fazia isso. Eu gostava de tirar os primeiros cochilos no
sofá. Gente, eu tô pensando em comprar o microfone que tá todo mundo usando, aqueles redondinhos. Vou ver se eu encontro na Shopee, vai botar aqui e eu tentar falar sem tá gritando, porque tá doendo a garganta. Tanto que eu tô gritando aqui. Porque esse telefone, depois que entrou água, ele tá horrível o áudio. E se acostume, que quando eu tô em relatos, eu entro numa conversa e falo outra rapidamente. Mas voltando pra onde eu estava, comecei a cochilar. Nisso, era por volta de 1 hora da manhã, quando o Davi acordou, veio e ficou perto de mim no sofá. Eu me acordei desorientada, eu só sei que eu peguei ele nos braços, levei pra cama e me deitei ao lado dele. Só que eu já me deitei, já assim, grogue, sabe, já cochilando. Gente, por Deus, acreditem se quiser. O que eu estou falando aqui agora é a minha verdade, foi o que eu vivenciei, foi o que aconteceu comigo e isso é verdade. Porque se vocês forem pesquisar, muitas pessoas já vivenciaram isso. Mas olha o meu caso. Eu simplesmente comecei a cochilar de novo. Quando eu começo a cochilar, eu sinto o meu corpo automaticamente se prender à cama. Como se algo muito pesado estivesse em cima de mim. E eu abro o olho, gente, eu abri o olho, sabe por quê? Eu tenho certeza. Porque eu vi Davi, do jeito que eu botei Davi na cama, eu vi. Do jeito que o Dom estava dormindo, eu vi. E do jeito que eu me deitei, com as mesmas roupas, com o mesmo tudo, então não era um sonho. Eu estava lá, eu estava vendo, né? Deixa eu ver alguns minutinhos aqui. Gente, vou começar um novo, porque se ficar muito grande na hora de editar, trava. Peraí. Então, tava tudo do mesmo jeito. Os meninos, do jeitinho que eu botei pra dormir, com as mesmas roupas, eu também. Do jeito que eu me deitei lá do Davi, eu estava. Só que eu comecei a ouvir dentro do meu cérebro, como se fosse zoadas ou de rádios, interferência de rádios, né? E ao mesmo tempo uma sensação de correntes arrastando. E eu tentava me virar e não conseguia. Eu tentava assim falar alguma coisa, não conseguia. Eu estava totalmente presa na cama, com a língua pesada, eu não conseguia falar, não conseguia nem mexer meu braço. Eu lembro que eu fazia muito esforço para levantar o braço, não conseguia. Não conseguia. Gente, mas deixa eu contar uma coisa. Antes da minha cirurgia, ainda no mês de abril, ou foi no final de março, eu simplesmente caí da... Eu tava dormindo, eu caí da cama. Mas foi de uma forma como se eu tivesse sido jogada, tá? Então, só pra lembrar, isso em 2024. Aí vamos voltar agora pra 2025. Quando eu comecei a ouvir o som de umas correntes arrastando, eu fiquei assim, querendo entrar em desespero, porque eu queria me mexer, eu queria levantar e eu não conseguia. Só que ao mesmo tempo, a minha visão começou a vir para essa cozinha. Não como ela está agora, mas naquele modelo antigo de quando tinha um armário. E eu vi nitidamente um espírito de uma mulher de costa. Ela andava, tocava nas minhas coisas da cozinha e inclusive naquele jarro com aquelas flores ali, que foi até a minha ex-sogra que me deu, tá? Esse espírito dessa mulher, ela passava muita mão, sabe? Ela passava muita mão nesse jarro e também passava a mão nos meus potes rosa. E eu senti um arrepio muito grande, foi quando eu comecei, mesmo presa, né, nesse pesadelo, que é chamado, para uns vai conhecer como pesador, e outros que eu acabei de esquecer o nome. Ai, deixa eu ver se a Vitória me salva. Ô Vitória, tu consegue lembrar do nome? É pesador para uns e cientificamente como é? Que a gente fica presa tentando se mexer na cama. Paralisia do sono. A minha filha sempre me salva. Paralisia do sono, né? Então, eu estava numa paralisia do sono fortíssima e espiritual ao mesmo tempo. Gente, e olha que eu sou uma mulher de oração, viu? Eu oro muito. Inclusive, eu amo orar o Salmo 91. Mas fora isso, eu passo o dia em oração, em comunhão com Deus, tá? Então, esse espírito dessa mulher apareceu aqui na minha casa em abril de 2025. O que você quer com Vitória?
Deixa a Vitória em paz. Tu tá falando o que com Vitória? Fofocando ele. Então, gente, ela ficava assim pela cozinha, passando assim a mão, sabe? E eu orando, dentro da minha própria cabeça, dentro de mim, eu tava orando. Eu comecei a orar o Salmo 91 na minha mente. Por isso que é muito importante. Por isso que é muito importante, gente, a gente aprender mesmo o Salmo 91. Para quando a gente estiver nos momentos de aflições, a gente poder orar com fé mesmo. Então eu comecei no Salmo 91, fui para o Pai Nosso. E aos poucos eu fui conseguindo me desprender, gente, da cama. Fui conseguindo me desprender dessa cama e me soltei. Eu lembro que quando eu soltei assim, eu queria dar um grito, mas aí eu me levantei. Não, Davi. Eu me levantei, respirei fundo, me sentei. Gente, eu peguei a Bíblia. Arrumei forças, me levantei, peguei a Bíblia. Abri no Salmo 91 e sem medo, eu saí do quarto já clamando o Salmo 91 em voz alta mesmo. Eu andei pela casa inteira, mas quando eu cheguei aqui, entre a sala e a cozinha, eu me arrepiava tanto, mas tanto, que as lágrimas desciam, o arrepio do meu corpo doía, a minha nuca doía, e quanto mais isso acontecia, mais eu falava em voz alta, eu clamava a Deus, e eu orava o Salmo 91 com mais força ainda, até que eu senti, por si só, aquela coisa, não, Davi, aquela coisa pesada se dissolveu da minha casa, sabe, eu senti. Quando eu senti isso, por Deus, quando eu olhei no relógio, era 3h40 da manhã, gente. Passou isso. E dias depois aconteceu uma coisa muito, muito, muito ruim mesmo comigo. Né? Uma coisa muito, eu descobri uma coisa muito ruim, né, depois disso, sabe? E me deixou muito mal na época, fiquei muito mal. Quando eu lembro, eu ainda me sinto muito mal por isso. Mas vida que segue, né? Vida que segue. Pulando 2025 inteiro, estamos aqui em abril de 2026. Abril de 2026. Eu não estava com isso na cabeça, até porque quando eu vim fazer a analogia de tudo, foi hoje. Então eu não tava pensando nessas coisas. Mas ontem, e sabe o que, Davi, que você tá jogando? Oi. Pediu o quê? Você quer pedir o quê, Vitória? Menina, vai melhorar. Vai querer descolorir, depois a gente descolore ele. Deixa eu me sentar agora com vocês, que como eu limpei já aqui a pia, eu vou me sentar com vocês aqui, rapidinho. Então, ontem foi um dia muito diferente pra mim. Mas, vou trazer vocês aqui pra... Assim, como eu tava falando, né? Ontem, eu tava sentindo algo de muito estranho mesmo, sabe? E foi uma tarde bem diferente pra mim. Porém, eu falei, normal. Só não tá sendo um bom dia, né? Tudo bem, foi passando. E à noite, mais uma vez. Coloquei os meninos pra dormir. Gravei pra vocês aqui no canal. Inclusive tá dando até interferência de iluminação. Quando é 8h80, tá? Esse telefone. E agora que eu tô vendo que tem aquela panela ali pra me lavar. E tem a cuscuzeira pra lavar. Nossa senhora. Mas depois eu lavo, daqui a pouco eu lavo. Então, deixa eu vir pra trás, ver se melhora ou se piora, não sei. Deixa eu ajeitar aqui. Porque, ó, quando eu boto no normal, fica meio que cinza, gente, aqui. Porque essa câmera tá horrível. A câmera frontal, depois que entrou água, tá horrível. Olha isso aqui.
E se eu ficar mais distante, misericórdia. Depois eu dou um jeito. Então, eu gravei pra vocês aqui aquele vídeo que eu postei hoje, né? Sobre a minha mãe, sobre algumas coisas minhas. E fui dormir, gente. Fui dormir, porque quando eu gravei aquele vídeo, era por volta de 10h30, 10h40, por aí. Até então, me deitei, né? Fiz minhas orações, né? Meus agradecimentos. Porque eu agradeço mais do que eu peço. Eu acho que eu quase nunca peço nada nas minhas orações, mas eu agradeço muito. Dormi. Quando eu me dou por mim, eu simplesmente sinto o travesseiro da cama, onde eu estava com a cabeça, começar a virar assim, como se quisesse, sabe? E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu abri o olho, tentei me mexer, não consegui. Tentei me mexer, não consegui, gente. Acredite se quiser. E eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Aí, quando eu comecei, que eu já sei, né? Eu já entendo. Quando eu comecei, Pai Nosso que estás no céu. Quando eu comecei, gente, sempre é assim, dá uma piora, mas vai melhorando. Quando eu comecei isso, ao invés de eu ficar só na paralisia do sono, eu entrei dentro do pesadelo. Como assim, Manoel? Era como se eu já não estivesse mais na cama, sabe? Eu já estava aqui pela casa. A minha casa estava totalmente escura, como se tivesse faltado energia. Tudo escuro. E o espírito que eu vi nesse meu pesadelo se transformava numa criança. Ele corria, mas era uma coisa tão bizarra, andava pelo teto, era uma coisa muito bizarra. E eu lembro que no meu sonho eu pegava assim a Bíblia e começava a orar, começava a clamar por Deus, por Jesus. E eu vinha, aonde o Espírito se arrastava, eu estava com a Bíblia, sabe? Eu estava orando, sabe? Clamando mesmo. Eu clamava com tanta força que eu sentia assim o meu corpo vibrar. Quando eu clamava assim por Deus, por Jesus. E orando muito, orava em voz alta. Só que eu sabia que era uma guerra espiritual. Porque no meu sonho, eu tinha a consciência de que Dom não estava em casa, de que Dom estava dormindo na casa do pai. Eu tinha consciência que o Davi estava na cama dormindo, porque eu via Davi dormindo, eu via a Vitória dormindo no quarto dela. Então eu sabia que ali era uma batalha espiritual fortíssima, e eu orava, eu clamava, eu dizia assim, você não tem espaço na minha casa. Você não tem espaço, porque aqui na minha casa, quem habita é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus Cristo. Aqui só tem espaço para Deus. Sai da minha casa agora. Eu te repreendo em nome de Jesus. O sangue de Cristo tem poder. E eu saía, gente, pela casa toda. E o Espírito vinha. Eu lembro que um momento ele ficava nessa parte da cozinha, olhando para a sala, e eu clamando, eu expulsando. Até que houve um momento que eu senti aquela paz. Como se uma paz entrasse assim da minha cabeça para o resto do meu corpo. E eu senti aquela paz. E quando eu senti aquela paz, eu falei em voz alta. E quando eu me senti essa paz, eu estava dentro do meu quarto. Quando eu falei assim, Jesus está comigo, o Espírito Santo acabou de me tocar, gente, eu acordei. Eu acordei, eu olhei pro lado, Davi estava comigo, Davi estava até dormindo assim, com uma cabecinha no meu ombro. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, disse, graças a Deus. Mais uma batalha espiritual eu venci ao lado de Jesus Cristo. Então, assim, eu nunca trouxe esses relatos aqui pra vocês, mas por que eu tô trazendo hoje? Porque é difícil ignorar, sabe? 3 ataques espirituais que eu tive no mês de abril, em anos diferentes. 2024, 2025 e 2026, sabe? E mediante as situações que eu vivenciei, que é sempre de um mesmo ciclo, sabe? É sempre quando algo está muito ruim desse mesmo ciclo que essas coisas aconteceram na minha vida, sabe? Então, o que eu falo pra vocês, gente, o mundo espiritual existe, mas ele só tem poder sobre nós se não tivermos fé,
crença e comunhão com Deus. E não tem nada a ver com religião, gente. Eu não estou falando de religião. Porque você, para ter a Deus, você não precisa estar dentro de uma igreja. Você precisa ter comunhão com Ele. É tanto que Jesus Cristo fala: entra no teu quarto, tranca a tua porta e no oculto me procura e no oculto eu te responderei. Em outras palavras, mas o sentido e o significado é esse, né? Quando Jesus manda a gente entrar no quarto e buscar Ele no oculto. Porque Ele no oculto vai nos responder. Então, eu trouxe esse relato porque eu sei que alguém vai ouvir e alguém vai se identificar. Alguém vai dizer assim: Manu, eu também já passei por isso. Porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. Eu sei que tem milhares e milhares de pessoas que passam por isso. E como eu vivenciei mais uma vez esse ataque espiritual, agora em abril, eu falei: não, é o momento de eu falar. E por que eu quero falar? Porque eu quero dizer que nesses ataques espirituais, quem está em comunhão com Deus, quem está em comunhão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a gente consegue derrotar o mal, viu? A gente consegue derrotar o mal em oração. Porque nesses ataques espirituais, a gente consegue, mesmo dentro de um sonho, mesmo preso. Peraí, calma. É o nome que eu sempre esqueço. Gente, por que eu esqueço desse nome sempre? Vitória, me ajuda de novo? Como é o nome, filha? É aquele nome que eu esqueci de novo. Hã? Obrigada. Mesmo preso dentro da paralisia do sono, eu não sei porque eu esqueço. Gente, por Deus, tem hora que eu esqueço desse nome. Principalmente quando eu quero falar em voz alta sobre essas coisas, eu acabo esquecendo esse nome. Então, mesmo quando a gente tá na paralisia do sono, a gente consegue derrotar o inimigo. A gente consegue derrotar o lado espiritual, o lado pesado, o lado da vibração baixa, da energia baixa do mundo espiritual. Conseguimos. Mas para isso, a gente tem que ter a força e a fé de clamar a Deus nesses momentos e não entrar em desespero. Então, a minha lição é: se isso acontecer com você um dia, clama, chama por Deus, chama por Jesus, chama pelo o mundo espiritual que você acredita, porque uns acreditam de um jeito, outros acreditam em outros. Então, teremos respeito com isso, mas chama, sabe? Luta porque você vence. Temos capacidade de vencer esse lado espiritual, mas precisamos estar em sintonia, na mesma frequência que Deus, na mesma frequência que Jesus. É assim que a gente consegue derrotar o mal, quando a gente está nesses momentos ruins. Então, que a minha experiência e a forma como eu venci essas batalhas sirvam de ensinamento para vocês, né? Então é isso, beijinho. E eu confesso que eu não esperava, eu nunca imaginei na minha vida trazer um vídeo desse para vocês. Mas é a realidade, é a verdade do que eu vivenciei por 3 vezes. E aliás, não só foram 3 vezes, já teve muitos outros ataques espirituais, a qual também eu lutei, eu guerriei, mas sempre em oração. Eu sempre guerriei em oração nesses momentos, até conseguir me desprender, me libertar e, fim, acordar bem. Então é isso, pessoal. Desculpe aí e até o próximo vídeo.